para a apresentação, vamos tentar fazer a apresentação um pouco mais rápida e ter mais tempo para perguntas e conversar mais depois, que eu acho que é a parte mais interessante. Vamos compartilhar aqui, então, os slides. Bom, saúde do homem. Quando a gente fala em Novembro Azul, a ideia é falar um pouco sobre saúde do homem. Até um tempo atrás, o principal que se falava, e praticamente só o que se falava, era no câncer de próstata. Isso lá desde que foi criado o Novembro Azul. Já há uns 7 ou 8 anos que mudou um pouco o enfoque de câncer de próstata para a saúde do homem. E nós vamos ver ali o porquê. Bom, foi criado, mais ou menos em 2009, uma política nacional de atenção à saúde do homem. E por que isso? Porque existem várias campanhas para mulheres, várias campanhas para crianças, e para homem, a única que existe era a de câncer de próstata e essa história do Novembro Azul. Tá? Então, como é que foi isso? Foi a primeira da América Latina. A história do Novembro Azul começou na Austrália e depois se espalhou para o mundo, mas essa carência ela existe. As doenças que afetam o sexo masculino, elas são um pouco diferentes, nós vamos ver um pouco melhor depois, mas elas são muito importantes. De cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são homens. E os homens, eles vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. Então, alguma coisa de errado tem, está faltando alguma coisa em termos de cuidados para os homens aí. Os homens, eles não se cuidam, isso que a gente fica brincando, que os homens não vão, não procuram médico, isso é mais pura verdade. Na verdade, eles vão por 2 motivos, porque as mulheres insistem ou porque as filhas mulheres insistem. Então é mais ou menos, isso que realmente leva os homens ao médico. Por que eles não vão? Eles têm medo de descobrir doenças, acham que eles não vão adoecer, eles que têm que cuidar dos outros, cuidar da família, apesar disso ser algo que a gente possa considerar bastante antigo, muito tradicional, mas é ainda muito presente na vida dos homens hoje. Eles estão mais expostos a acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, violência. Nas situações de violência sempre tem homens envolvidos, e geralmente são eles que morrem. E como estão na idade laboral, dificilmente praticam atividade física com regularidade. Alguns sim, mas as pessoas, em sua maioria, não. Tá? E quando fazem assim, aquele futebol só uma vez por semana. Então, é uma atividade concentrada ali em 1 hora de exercício intenso, uma vez na semana, que é totalmente o contrário de tudo o que deveria ser feito, né? Então, isso também tem que ter um certo cuidado, tá? As causas, então, a gente já conversou um pouco sobre as causas externas, ali acidentes, agressões. As doenças do coração, elas são muito mais frequentes nos homens, tá? Os tumores malignos vêm aumentando a sua incidência no sexo masculino, e problemas gastrointestinais e respiratórios também são comuns. Quando a gente vê aqui porcentagem de óbito por doença cardiovascular, a gente vê que de cada 3 homens, um morreu por problemas cardiológicos. E, obviamente, isso aumenta muito com a idade, tá? Com mais de 60 anos que é a maior incidência, tá? Especialmente coronariopatias, que é aterosclerose relacionada à hipertensão, a dislipidemias, aumento de colesterol, triglicerídeos, má alimentação, falta de exercícios, tá? Em relação aos tumores malignos, o que a gente vê hoje? Isso aqui foi uma previsão de 2005 para 2008 e, obviamente, de lá para cá isso piorou muito, mas
A gente vê ali em vermelho os tumores do aparelho geniturinário, e basicamente os de próstata, eles vêm aumentando bastante a sua incidência proporcional. Enquanto que os tumores de pulmão vêm mais ou menos estável, com uma leve tendência à queda, com a diminuição do tabagismo, mas ainda muito pouco, mas já se percebe alguma coisa. Os tumores geniturinários, eles vêm aumentando a sua incidência. O tumor maligno mais comum no homem, se a gente não considerar os tumores de pele, é o de próstata. Como ele tem uma evolução lenta, ele não é o que mais mata. O que mais mata ainda é o tumor de pulmão. Embora existe uma tendência de se modificar isso, de ter mais óbitos por tumor de próstata do que de pulmão num futuro breve. Tá? Vamos falar então um pouco sobre as doenças da próstata. Tá? O que é a próstata? Que a gente fala tanto, tem muita gente que não sabe. A próstata, então, é um órgão interno, só o homem tem, ela fica aqui embaixo da bexiga, e por dentro da próstata passa a uretra, que é por onde tem que sair a urina. Então, qualquer alteração que a gente tem na próstata tem uma tendência a dar dificuldade para urinar. Tá? Ela tem forma de uma maçã pequena ou uma ameixa, como outros consideram. Tá? Doenças da próstata, então, como eu falei, elas geralmente dão dificuldade para urinar, podem dar dor, desconforto, ardência, enfim, uma série de outros sintomas que a gente vai ver aí mais adiante. Tá? Basicamente, os problemas mais comuns que a gente tem na próstata são a hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento do tamanho da próstata, que leva à dificuldade para urinar. O câncer da próstata, que todo mundo já ouviu falar bastante, e a prostatite. Desses, se nós considerarmos assim, abaixo dos 50 anos, o mais comum é a prostatite, que é um tipo de inflamação que dá na próstata, que causa muitos sintomas, é muito desconfortável para o homem, tá? E acima dos 50, o mais comum é a hiperplasia de próstata, que dá aqueles sintomas de dificuldade para urinar, ter que levantar de noite, ter que urinar seguido, da urgência miccional, que é aquela vontade que quando dá tem que ir correndo no banheiro. Isso também não dá só em homens, pode dar em mulheres também, mas obviamente por outros motivos. Tá? Bom, então depois, a partir dos 30 anos, a próstata ela começa a aumentar de tamanho. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a hiperplasia de próstata. O crescimento da próstata, ele se relaciona então com o avanço da idade, tá? Uma próstata normal, ela tem em torno de 25 a 30 gramas, mas ela pode chegar a 60, 100, 150 gramas, dependendo do caso. Conforme ela vai crescendo, a gente vê aqui no meio, que é por onde passa a uretra, que a urina teria que sair, ela pode crescer mais para fora, tá? E não levar à obstrução da uretra, ou ela pode crescer mais para dentro e dar dificuldade para urinar. Então, só o tamanho da próstata não é o fator mais importante, tá? A gente tem que ver o quanto isso está dando de sintomas e de repercussão na bexiga que a gente vê através de exames. Tá? Os sintomas, então, que devem orientar, devem ser os responsáveis por levar o homem ao médico. A gente tem ali dificuldade para começar a micção, chega no banheiro, bota o pênis ali para fora e demora para começar a vir a urina, tem que fazer força, um jato que sai fraquinho e por bastante tempo, tá? Ou aquele jato de urina que é o para, começa, também está relacionado à hiperplasia de próstata. Quando a bexiga enche muito, fica com mais dificuldade para urinar, tem que urinar mais vezes, tem que urinar com urgência, ou seja, quando dá vontade tem que ir correndo.
Sangue na urina pode acontecer pela hiperplasia de próstata, pela prostatite também, pelo câncer de próstata. Ardência para urinar, urinar mais de noite do que de manhã, do que durante o dia, e aquele gotejamento no final. Quando vai urinar, nunca termina, sempre fica saindo umas gotinhas a mais. Também é um sintoma de que pode ter ali algum problema na próstata, tá? Falar um pouco sobre a prostatite, que é o mais comum abaixo dos 50 anos, tá? Os urologistas veem muita prostatite, mais ou menos 1/4 das consultas urológicas são por prostatite, tá? Então é uma coisa bem comum. Não é uma inflamação grave, a gente considera que é um tipo de infecção que se diz ser de baixa virulência, ou seja, ela não dá febre, não dá comprometimento de estado geral, enfim, outras coisas, mas ela dá ardência, dificuldade para urinar, dá sintomas muito parecidos com hiperplasia. E isso incomoda muito, compromete muito a qualidade de vida, tá, dessas pessoas. E o principal é que é muito chato de tratar. A gente tem que usar antibiótico, anti-inflamatório e alguns outros medicamentos para próstata por bastante tempo. Um tratamento inicial de prostatite é de 4 a 12 semanas de medicação. Então é um negócio que não mata, mas incomoda muito e é bem chatinho de tratar. Bom, vamos falar um pouco sobre outras coisas aqui, que são as disfunções sexuais masculinas. Como falei para vocês, a saúde do homem ela não é mais só sobre próstata. Nós vamos falar um pouco depois de câncer de próstata, mas existem várias outras coisas que comprometem muito a qualidade de vida do homem e que a gente tem que também levar em consideração. Quando a gente fala em disfunção sexual masculina, sempre vem aquela ideia do problema de ereção. Quando a gente vê as estatísticas, assim, dentre as disfunções sexuais masculinas, o problema de ereção é a 4ª em frequência. Então, a ejaculação rápida é muito mais comum, tá? É responsável ali por vários problemas matrimoniais. Às vezes vem um homem dizendo, bah, minha mulher não aguenta mais, é muito chato, eles se sentem mal, prejudica o relacionamento, e a gente tem tratamento. O tratamento pode ser medicamentoso, pode ser comportamental, dependendo do que for o caso, mas tem ali solução de uma forma mais fácil do que se imagina na imensa maioria dos casos, tá? Uma outra coisa que vem surgindo bastante, já é a segunda mais comum, é o que a gente chama de ansiedade de desempenho. Isso especialmente naquele homem que não tem parceira fixa, que tem encontros eventuais, que fica se cobrando, que tem que ter um desempenho maravilhoso. Geralmente vem coisas na internet ali que imaginam que a vida é aquilo ali, que tem que ter um baita desempenho, que tem que ficar 2 horas transando, que tem que fazer o canguru perneta, enfim, e acabam então se cobrando de uma forma exagerada e acabam desenvolvendo ansiedade e dificuldade, inclusive, para ter relação. Isso é uma coisa que a gente vem vendo cada vez mais, inclusive em adolescentes, né? Como não existem campanhas para adolescentes e adultos jovens mais específicas na área da urologia, a gente aproveita o Novembro Azul para incluir homens de todas as idades também, para que realmente venham procurar o seu médico. A falta de interesse, falta de libido é uma outra situação que a gente vê cada vez mais, com essa vida corrida, cheia de estímulos que a gente tem, televisão, computador, WhatsApp, enfim, dá para ficar o dia inteiro olhando para uma tela, se a gente quiser, que nos dá uma série de informações num curto espaço de tempo, e do ponto de vista de evolucionismo, a gente não está
habituado a isso, essa mudança ocorreu num espaço muito curto de tempo, então outras coisas acabam ficando um pouco mais prejudicadas. E dentre as outras que são menos frequentes. A disfunção erétil está ali em vermelho, especialmente porque quando a gente faz exames de rotina, assim, de avaliação, a gente tem que perguntar sobre a disfunção erétil e tem que insistir um pouco nisso. Disfunção erétil, ela é um marcador de doença cardiovascular. A gente sabe que os homens que têm disfunção erétil, eles têm uma chance bem maior que a população em geral de ter problemas cardiovasculares, principalmente de coronarianos. Claro, não são só as artérias que levam sangue para o pênis que entopem. Quando entopem as artérias que levam sangue para o pênis, as coronárias, as que levam sangue para o coração, geralmente já estão com algum problema, porque os fatores de risco são os mesmos, o organismo é o mesmo, então, essas coisas acontecem em todos os lugares. Estatisticamente, a gente sabe que a disfunção erétil, ela inicia em torno de uns 10 anos antes de se ter um evento cardiovascular grave. Claro que isso não é matemático, isso não é assim, são estatísticas, probabilidade, né? Mas o homem que tem disfunção erétil tem que fazer uma avaliação com cardiologista, isso é muito bem recomendado, tá? Bom, ali a definição de disfunção erétil, tá? Aqui alguma coisa sobre epidemiologia, quando a gente considera a disfunção erétil moderada e mínima, a gente vê que ela inclusive existe bastante abaixo dos 40 anos, não é só a pessoa de 70 anos que tem problema de ereção, indivíduos jovens também têm, por motivos que nem sempre são os mesmos, mas merecem tratamento. Tá? E todas as coisas que a gente sabe que dão problema cardiovascular também são relacionados a problema de ereção, que é diabetes, colesterol alto, vasculopatias, doenças vasculares, depressão, pressão alta, tabagismo, cirurgias pélvicas prévias, sintomas urinários, enfim. Ou seja, isso é uma dos grandes apelos que tem essas campanhas de Novembro Azul, de saúde masculina, porque elas fazem com que o homem venha consultar. Vindo consultar, essas situações todas, elas são pelo menos checadas. Claro que o urologista, ele não vai tratar uma hipertensão, mas ele pode medir a pressão, ver que a pessoa está hipertensa, encaminhar um cardiologista. Ele vai orientar que a pessoa procure o seu cardiologista, vai fazer ali pelo menos uma avaliação e um direcionamento inicial para que isso seja pelo menos tratado. Porque o que acontecia antes é que o homem nem ir ao médico ia. Então, isso acabava ficando muito prejudicada, essa atenção à saúde masculina. Tá? As drogas para tratamento do problema de ereção, todo mundo conhece, o Viagra, Cialis, enfim, são de domínio público. Está ali a testosterona, porque existe uma moda de reposição de testosterona agora, todo mundo acha que tem que repor testosterona porque está faltando, e na verdade, assim, tem critérios bem claros, tá? Tem que ter exames com deficiência de testosterona e tem que ter sintomas. Tendo essas duas coisas, existe a indicação de reposição de testosterona. A gente sabe da época em que se usava indiscriminadamente para quem ia para academia, para ganhar massa muscular, enfim, que existe uma série de efeitos deletérios do uso excessivo de testosterona, tá? Da hipertensão, está relacionado a infarto, AVC, derrame, essas coisas todas.
Então, a gente tem que ter muito cuidado. A indicação de se repor testosterona realmente é só em quem tem deficiência de testosterona. Uma outra forma que muitas vezes se usa para tratar problemas de ereção é uma injeção que a gente dá ali no pênis, tá? Isso geralmente é aceito mais por homens diabéticos que já usam insulina, já têm mais familiaridade com agulha, injeção, enfim, senão muito difícil que se aceite ou até que se use, tá? E em último caso, se nada funcionar, existe a prótese peniana. É um procedimento cirúrgico, ele só é considerado quando falham as outras formas de tratamento, mas quando a gente coloca uma prótese peniana, aproximadamente 80% dos homens ficam satisfeitos com o resultado. Então, é uma coisa que deve ser considerada, tá? Aqui andropausa. Andropausa é aquela deficiência da testosterona que eu falei ali para vocês, tá? Ela não é uma doença, é uma fase da vida onde surgem essas alterações hormonais. Geralmente é dos 50 aos 70, onde se tem uma diminuição na produção dos hormônios, tá? Isso pode levar à perda de massa óssea, perda de massa muscular, falta de libido, algumas vezes piora quadros de depressão, que já existiam, tem uma apatia geral. E aí, quando se faz a reposição com indicação, a gente acaba tendo um benefício muito grande em qualidade de vida, tá? Mas não é para todo mundo, tá? Outra coisa que acontece frequentemente são os cálculos urinários, tá? Quem já teve sabe que é algo difícil de esquecer, é uma dor muito forte, bem intensa, aguda, que acaba tendo que ir a um serviço de emergência para fazer o tratamento, tá? Isso aqui, essa foto é de um cálculo urinário que pegou quase todo o rim, isso não é comum, mas, obviamente, que se fosse diagnosticado, quando estava só desse tamanho, teria sido tratado de uma forma, muito mais simples. E claro que esse cálculo já teve esse tamanho, na sua evolução. Eles podem se localizar aqui no rim, no ureter, que é esse caninho que leva a urina desde o rim até a bexiga, tá? Que é onde o cálculo produz dor, tá? É no momento em que ele tem que passar por essas partes de estreitamento aqui e que ele tranca a passagem da urina. Então, não passa a urina, o rim se dilata, ele fica, a gente chama de hidronefrose, o rim fica mais dilatado, e aí é que produz essa dor intensa. Tem vários tipos de tratamento. Quando é um cálculo pequeno, a gente pode esperar ele sair sozinho. Cálculo de até 5 milímetros, 6, às vezes sai sozinho, tá? A gente usa algumas medicações para ajudar nessa saída, tá? Ou se não, existem várias formas de tratamento. A litotripsia externa, aqui a extracorpórea, talvez vocês já tenham ouvido falar, o paciente vai, deita numa maca, encosta um aparelho aqui na região lombar, ali das costas, e por ondas de choque, esse cálculo ele se quebra, tá? Ele se fragmenta e são eliminados fragmentos pequenos, ali tipo uma areia pela urina, tá? Tem as cirurgias endoscópicas, a que mais se faz hoje é essa que se chama ureteroscopia, tá? A gente entra com um aparelho, com anestesia, claro, entra ali pela uretra, vai até a bexiga, da bexiga entra no ureter, sobe e vai até dentro do rim, tá? E com laser aí a gente consegue fragmentar esse cálculo. É uma forma pouco agressiva, o paciente fica ali
algumas horas, no máximo um dia no hospital e vai para casa com o seu cálculo já quebrado. As cirurgias convencionais com corte, sei lá, eu acho que faz mais de 10 anos que eu não faço uma. Hoje os procedimentos endoscópicos, eles evoluíram muito. A gente consegue resolver, então, a imensa maioria dos casos sem corte, com cirurgia endoscópica, tá? Aqui tá só para vocês terem uma ideia de como se faz, tá? E por último, mas não menos importante, na verdade não é o último, tem umas outras coisas depois, é o câncer de próstata, tá? Câncer de próstata é um problema muito sério, tá? Hoje é o tumor maligno mais frequente, se nós não considerarmos o câncer de pele em homens, tá? Como disse antes, não é o que mais mata, mas é o mais comum, tá? Nós temos no Brasil mais ou menos 60 mil casos de câncer de próstata por ano, dos quais mais ou menos 15 mil homens morrem pelo câncer de próstata. Então, é uma situação que a gente tem que ter bastante cuidado. O câncer de próstata, se ele é diagnosticado numa fase precoce no início da doença, a gente tem mais ou menos 90, 95% de chance de cura. Então, se nós temos ali 60 mil casos por ano, no máximo 6 mil homens deveriam morrer de câncer de próstata por ano. Morrem 15 mil, então existe um grande potencial ali para a gente prevenir, pegar essa doença numa fase mais inicial e conseguir tratar esses homens. Ele é raro, então, antes dos 50 anos, mas se nós considerarmos os homens acima de 80 anos, mais ou menos 60% deles têm ali pelo menos uma partezinha de câncer de próstata. Mas esses geralmente não precisam tratamento, porque quando o câncer de próstata ele surge lá em torno dos 80 anos de idade, ele tem uma velocidade de crescimento mais baixa, e essas pessoas provavelmente vão morrer com o câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. Então, ali acima dos 70, 75 anos, muda um pouco a forma de tratamento que a gente faz. A gente geralmente não faz mais cirurgia, radioterapia, a gente trata de uma forma menos agressiva, porque a doença também é menos agressiva. Já naquele cara de 50, 55 anos até 60, nesses geralmente o tumor é um pouco mais agressivo, a gente também tem que fazer um tratamento um pouco mais agressivo para conseguir controlar bem a doença, tá? Aqui são os tipos de crescimento, tá? Ele pode vir mais para dentro, comprometer a bexiga, ele pode se espalhar, geralmente ele dá metástases para os ossos da coluna e da bacia, é a forma de disseminação do câncer de próstata. Por que que o toque retal é tão importante? O toque retal, ele é uma forma muito boa para se diagnosticar o câncer de próstata, porque aqui a gente tem, né, o reto, o homem está de barriga para baixo, e aqui a gente tem a próstata. Normalmente o câncer de próstata começa numa área chamada zona periférica da próstata, que é justamente essa parte mais de trás aqui, que está em contato com o reto. Então, a gente fazendo um toque retal, a gente consegue sentir se tem algum nódulo aqui ou alguma outra anormalidade que nos faça, então, seguir adiante na investigação. O diagnóstico se faz basicamente, então, por esse exame de sangue, que é o PSA, e pelo toque retal. O PSA, ele se altera mais ou menos em 80% das vezes, tá? Em 20% das vezes a gente só vai ter esse diagnóstico precoce através do exame de toque.
Então, sempre tem que se fazer os dois, não dá para só fazer o exame de sangue ou só fazer o exame de toque, tem que fazer os dois. E se nós tivermos, então, alguma dúvida, a gente tem que fazer aí uma biópsia da próstata para se ter o diagnóstico de certeza. É um procedimento também, é feito com anestesia, numa clínica de radiologia, não precisa nem ir para o hospital para fazer isso, é um procedimento que, em geral, é bem tranquilo, tá? Em relação ao tratamento, quando a gente faz um diagnóstico na fase inicial, a gente faz um tratamento que a gente chama de intenção curativa, que é para que o paciente fique curado, que é basicamente ou a cirurgia ou radioterapia. Tem casos em que é melhor a cirurgia, tem casos em que é melhor a radioterapia, mas essa diferença, às vezes, ela é muito pequena, e aí tem que conversar e discutir o caso específico com o seu urologista. E tem outros tratamentos, como hormonioterapia, quimioterapia, outros tratamentos combinados, que fazem com que o câncer de próstata fique ali paradinho, sem crescer por muitos anos, tá? Então, naquele paciente mais idoso, ou que tem muitas outras doenças, a gente muitas vezes acaba fazendo esse tratamento, por ser um tratamento mais agressivo e menos agressivo, quero dizer, e com excelentes resultados, não precisando, então, submeter a uma cirurgia, enfim, a um tratamento mais invasivo, tá? Outras coisas que às vezes a gente vê é a fimose, tá? A fimose, ela é um problema na pele que recobre a cabeça do pênis, tá? Mais comum em crianças, mas também a gente vê bastante em adultos, tá? Isso é uma questão que tem que ser avaliado por um urologista e tratado, porque está muito associado à inflamação, que a gente chama de postite, que dá aqui na cabeça do pênis, e enfim, é uma coisa de facílima resolução, e às vezes por desconhecimento, enfim, as pessoas não procuram o urologista, mas é algo que em geral se resolve bem tranquilo. Epididimite é inflamação do testículo e do epidídimo, a gente tem aqui um caso, o testículo fica bem inchado, tá? Não é só na cachumba que recolhe, aliás, a maior parte das vezes não é por cachumba, tá? Ele é por infecção bacteriana mesmo, se faz um tratamento, e é muito importante que se faça tratamento assim que surge, porque se não fizer o tratamento e isso ficar muito tempo ali evoluindo, pode levar a dificuldade depois para ter filhos, a infertilidade. Então, a gente tem que fazer o tratamento dessa situação, tá? Varicocele é outra alteração que às vezes a gente vê, aqui tem um testículo, a gente consegue ver aqui as veias bem dilatadas, tá? Isso é uma coisa que nasce com a pessoa, então pode ter em crianças até adultos, e isso está associado à infertilidade em alguns casos, tá? Então isso tem que ser avaliado pelo urologista, porque fazendo uma cirurgia no momento mais precoce, ali mais inicial, a gente previne problemas futuros de fertilidade. Então, é uma outra situação que a gente tem que abordar e ver sempre que se faz uma consulta de rotina, tá? E para finalizar aqui, a gente começar então com perguntas e discussão, para que a gente tenha então uma vida saudável, tá? A gente tem que ter alguns cuidados, tá? Problemas de violência, ingestão de drogas, álcool, isso afeta muito a saúde masculina. A gente já viu que os acidentes são mais comuns nessa população, e a gente tem que, então, ter um certo cuidado. Existem algumas campanhas para isso, mas sempre que a gente tem acesso ao público masculino, tem que se lembrar desses fatos. Exercícios físicos regulares, tá?
ideal é pelo menos umas 3 vezes na semana, exercícios aeróbicos, melhora do condicionamento físico, isso acaba melhorando a saúde como um todo, tá? E é muito, muito interessante que se faça isso como medida de saúde pública. Medir pressão arterial é muito importante, um tratamento precoce de uma hipertensão, ele salva vidas, isso acho que todo mundo já sabe, né? Tratar uma pressão alta depois que tem um derrame ou um infarto, essa pessoa vai ter que conviver com as sequelas dessa injúria. Usar sempre camisinha hoje está bem difícil, depois que se teve tratamentos para AIDS bem mais efetivos para o HIV, parece que ninguém mais usa camisinha. A gente vê muita doença sexualmente transmissível, a gente teve um aumento astronômico no número de casos de sífilis aqui em Porto Alegre. Se tem gonorreia multiresistente aos tratamentos, é um troço que não se tinha mais há anos, mas enfim, obviamente isso não é que as pessoas passaram a transar mais, mas passaram a se prevenir menos, porque acho que a geração da maior parte das pessoas que está aqui viu o Cazuza morrer, viu o sofrimento, os mais jovens não viram e acho que não acreditam que pode se ter isso. E também hoje se tem tratamentos mais efetivos, então essas coisas não acontecem tanto, mas se tem visto um aumento muito grande no número de casos. Então também tem que se levar em consideração. Alimentos ricos em cálcio, sol, agora a vitamina D está na moda, todo mundo está fazendo dosagem, suplementação, é algo que sempre ajuda, mas o cálcio e o sol fazem o mesmo efeito, não precisa tomar remédio, é de graça e melhora inclusive a saúde emocional das pessoas, pegar um pouco de sol. Refeição e alimentação saudável, com frutas, verduras e legumes, contribui muito para a melhora de qualidade de vida, tá? Exame de próstata, isso é a partir dos 50 anos para todos os homens e a partir dos 45 para quem tem familiar em primeiro grau com câncer de próstata, ou quem tem raça negra também tem que começar antes, porque tem uma incidência maior. Colesterol, triglicerídeos e glicose, isso é um pouco discutível ainda, se devam fazer todo ano ou não, mas certamente o tratamento das dislipidemias, ela melhora a sobrevida cardiovascular desses pacientes, e tu só vai fazer um diagnóstico de glicose e de colesterol se tu fizer os exames, tá? Então, acaba tendo que se fazer. A partir dos 50 também é indicado fazer pelo menos uma colonoscopia na vida, porque o câncer de intestino é bastante frequente. E mais ou menos isso seriam o que eu tinha para falar para vocês aí. No fim, acabei demorando um pouco mais do que eu pretendia. É um monte de informação, é um monte de coisa, mas a ideia é justamente essa, é que o homem vá, faça uma consulta e que as suas demandas de saúde sejam atendidas nos mais variadas situações. Acho que é importante também, né, Fornari, os homens de todas as idades, né? Então, assim, aqui exatamente. o pessoal provavelmente com filhos e netos, né? Então, assim, passar isso adiante, né? De que o adolescente, que o homem jovem também deve fazer consulta periódica. Como é a nossa única oportunidade de acesso, de campanha mais estruturada que se tem que aproveitar para chamar todo mundo, né? Isso aí.
Só fui revisitar minha memória, Fornari, tu foi meu professor em 98. 98. Passado mesmo. Verdade, bah, Deus o livre. Que Isso loucura, aí, 22 anos já. 22 anos. Tempo passa. Passa rápido. Pessoal, quem tiver perguntas, levanta a mão, desmuta, por favor, o microfone. Moacir, já te vi. Aí. Posso fazer? Pode. Doutor, boa tarde. Primeiramente, queria saber se o câncer de próstata, a cirurgia e a radioterapia, o objetivo é o mesmo e o tempo de tratamento de um para o outro. Bom, excelente pergunta. Isso vem muita gente consultar para querer saber, devo fazer cirurgia ou devo fazer radioterapia, tá? As duas formas de tratamento, elas são com intenção curativa, tá? Tem alguns, e elas dependem, se tu vai escolher uma ou outra, do estágio, assim, tá? Por exemplo, num câncer de próstata inicial de baixo risco, a gente sabe isso pelo resultado da biópsia, pelo valor do PSA e pelo exame de toque. Tu pode fazer os dois que vai ter o mesmo resultado. A chance de cura ela é muito parecida entre os dois, tá? Então, no tumor inicial, é mais ou menos, pode fazer uma ou outra. Tem alguns casos, por exemplo, um tumor que ele a gente chama de localmente avançado. Ele está ali na próstata, mas a próstata tem uma cápsula ao seu redor, ele já invadiu a cápsula. Então, ele se espalhou um pouco mais do que a gente gostaria. Nessa situação, a gente costuma fazer um tratamento que tu associa hormônios com um tipo específico de radioterapia, tá? Então, aí já é uma situação um pouco diferente, que aí tem que ser a radioterapia mesmo, tá? Mas, assim, a maior parte das vezes que a gente usa a radioterapia é para tumor inicial, e aí naquela situação, sim, a intenção é a mesma da cirurgia, tá? E os resultados são os mesmos, muito parecidos entre um e outro. Não sei se eu respondi a tua pergunta. O tempo, a radioterapia, qual é o tempo de tratamento? Bom, a cirurgia fica ali uns 2 a 3 dias internado, fica com a sonda uns 10 a 12 dias, tira a sonda e está resolvido. A radioterapia são em torno de umas 35 aplicações, de 28 a 35, dependendo do protocolo. É feito geralmente todos os dias, de segunda a sexta. Então, o paciente vai, leva 5 minutos para fazer e vai para casa, tá? Dá mais ou menos 1 mês e meio para fazer tudo, tá? Tem que fazer um molde da bacia do paciente, com um molde de metal, agora esqueci o nome do metal, com uns furos para que entre a radiação, e lá no meio, onde fica, a gente consegue fazer um modelo que é onde concentra a radiação só na próstata, tá? Se chama de intensidade modulada, ela tem bem menos efeitos do que as radioterapias que se fazia antigamente e funciona bem, tá? Mas Ok, obrigado. menos esse, a cirurgia 15 dias, isso, obrigado. Ibas, pode falar. Oi. Boa tarde, doutor. Prazer. Tudo bom? Tudo bem. Continuando nesse existe alguns tumores que eles estão encapsulados ou envolvidos de uma forma que, se fizer cirurgia, pode fazer com que eles fiquem piores do que estão, ou seja, em alguns casos seria melhor ou não mexer ou proteger só essa região? Ou isso é uma falácia? Não, isso na verdade é uma falácia. O que acontece, provavelmente está acontecendo cada vez menos, é que a gente não fazia o diagnóstico de tumores
que já eram um pouco mais avançados e a gente achava que não era, tá? Uma coisa que acrescentou muito se chama ressonância magnética multiparamétrica da próstata, tá? Até um tempo atrás, a gente não fazia ressonância magnética na imensa maioria dos pacientes que operava, tá? Hoje, a gente faz um tipo de ressonância magnética que a gente utiliza algumas substâncias para ver quais as partes da próstata que tem tumor. Então, a gente consegue diagnosticar, por exemplo, um tumor que invadia a cápsula da próstata, a gente consegue diagnosticar antes, e aí a gente faz um tratamento um pouco diferente. Até tempos atrás a gente não sabia, então tu ia lá, tu dizia para o paciente, olha, tem tudo para ser um tumor localizado na próstata, e aí tu fazia cirurgia, tá? E aí vinha lá na biópsia que ele não estava, que ele já tinha se espalhado. Mas não é que espalhou porque fez a cirurgia ou porque fez a radioterapia, enfim. É porque, na verdade, ele já estava e a gente não sabia. Tá? Tem Doutor, exame... e o percentual de possibilidade de impotência ou de atacar alguma coisa de esfíncter ou coisa parecida, entre essas duas, entre a radioterapia e a cirurgia, como é que nós ficamos? O que acontece? A chance de ficar com problema de ereção, ela é bem grande, tá? Ela atinge mais ou menos uns 50%, 60% dos homens, inicialmente, tá? Uma grande parte deles vai recuperar até o final, depois de 1 ano, com a cirurgia, tá? Com a radioterapia, tu faz o tratamento, no momento não sente nada, mas depois de alguns meses começa a piorar a função da ereção, porque na parte onde se faz a radioterapia, os nervos que vão para a próstata, que dão ereção, eles passam por ali. Então, é um pouco diferente entre cirurgia e radioterapia. Na cirurgia, o problema começa na hora e tem uma tendência a ir melhorando. Na radioterapia, ele começa mais tardiamente e é mais difícil de recuperar depois que ele acontece. Mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio depois, o índice de problema de ereção entre os que fizeram radioterapia e os que fizeram cirurgia é praticamente o mesmo, tá? Mas tem essas diferenças de começar antes ou depois. Em relação ao esfíncter, de dar incontinência urinária, tá? É comum, depois que faz a cirurgia, ter um pouco de dificuldade para controlar. A maior parte dos pacientes, depois de 1 mês da cirurgia, já está controlando totalmente a urina. Alguns podem levar até 6 meses para ficar controlando totalmente, mas assim, só uns 2 a 3% dos pacientes vão precisar fazer uma cirurgia ou algum outro tipo de procedimento depois para controlar a urina. Tá? O que acontece? Muitos homens têm uma próstata já crescida, têm hiperplasia de próstata, e aí acabam tendo câncer de próstata depois, tá? Não tem, assim, o fato de ter hiperplasia não predispõe ao câncer de próstata, mas pode acontecer de ter as duas coisas. Esses pacientes que têm uma hiperplasia de próstata, se eles fazem radioterapia, o tratamento da hiperplasia fica mais difícil, tá? Porque se tu faz cirurgia de ressecção de próstata depois, esses pacientes geralmente ficam com incontinência. Então, tem que cuidar. Às vezes, a gente escolhe por cirurgia ao invés de radioterapia, porque o paciente tem outros problemas, inclusive a hiperplasia de próstata. Então, assim, é uma situação que tem que ver caso a caso, conforme tu vai fazer, o que tu vai fazer. Perfeito. Eu teria umas outras, mas eu vou deixar o pessoal se divertir um pouco. Tranquilo. Viu, Luciana? Se precisar ir. Inês? Só tu libera teu áudio, Inês, por favor.
certo, meu, então. Obrigada. Meu tá certo, então, fazer cirurgia. Boa tarde. Meu pai foi uma pessoa Oi. que sofreu muito por causa da próstata. Ele fez uma cirurgia e não foi bem sucedido nessa cirurgia. Até então, depois fez uma nova cirurgia, mas ele nunca mais controlou a urina. Ele caminhava se urinando. Foi uma situação muito delicada, que a gente conviveu com isso muitos anos com ele. E nesse momento, ele até hoje nós temos uma dúvida que eu estou lhe perguntando, foi um erro cirúrgico ou qual o motivo que rompeu, no caso, o canal da urina com a próstata, não sei qual é a função entre um e outro. E tem uma outra perguntinha. A obesidade, a gordura abdominal do homem prejudica ou favorece também a proporcionar próstata? Bom, vamos começar por essa segunda. Sim, a gordura abdominal, ela é um tipo de gordura que predispõe a problemas de próstata, por dois motivos. O câncer de próstata, porque geralmente são pessoas que consomem muita carne gorda, tá? E a gordura animal é tida como um fator de risco para câncer de próstata. E também para hiperplasia de próstata é comum nesses pacientes que tem uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica, que tem a glicose um pouco mais alta, colesterol mais alto, tem a pressão um pouco elevada e aquela gordura localizada no abdômen. Isso a gente chama de síndrome metabólica, tá? E está associado a uma série de doenças, inclusive a hiperplasia de próstata, tá? Então, essa gordura, ela realmente prejudica. Em relação à perda de urina, eu não sei exatamente qual o tipo de cirurgia que foi feito, mas a próstata, ela fica muito junta, muito grudada num músculo que se chama esfíncter, que é o que tem que segurar a urina, tá? É o que faz controlar a urina, que faz segurar. E quando a gente retira a próstata, é muito comum de fazer algum grau de lesão no esfíncter, tá? É uma coisa que acontece, é uma coisa descrita, tá? Ninguém foge da estatística. Se eu operar 100 tumores de próstata, eu vou ter uns 2 pacientes que vão ficar perdendo urina, tá? E isso, independente de fazer bem ou mal, isso vai acontecer com todo mundo, tá? Pode ter sido falta de habilidade do cirurgião, até pode, mas é uma coisa que acontece, quem opera vai ter casos assim, fazendo bem ou não a cirurgia, tá? Mas isso é uma situação que tem tratamento, tá? Tem várias coisas que a gente pode fazer fisioterapia para isso, melhora bastante os pacientes, melhora a incontinência. Dependendo do caso, tem algumas medicações que dá para usar, tá? E, em último caso, se nada melhora, a gente pode colocar um esfíncter artificial, que é um aparelhinho que a gente coloca para segurar a urina. Fica uma bombinha ali dentro do saco escrotal, o paciente, quando quer urinar, vai no banheiro, aperta essa bombinha e urina, e depois ele se fecha de novo, tá? É uma forma de tratamento bem efetiva, funciona muito bem, tá? A gente tem colocado, inclusive, pelo SUS, ali na Santa Casa, para vários pacientes. Claro, é um aparelho que custa uns 80 mil reais, mas os pacientes entram pedem e a gente consegue fazer, inclusive pelo SUS. Gratidão, muito obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguém queira perguntar? Meninos, seu Manuel, conseguiu ouvir a palestra? Eu consegui, depois Depois de muita luta aqui, consegui. Que bom. Bem-vindo. Pereira, tudo certo aí? Meninas, querem fazer perguntas? Lu,
quanto a medicamentos que podem causar algum problema, no caso por exemplo, medicamentos antidepressivos, coisas assim, eles têm possibilidade de causar efeitos colaterais Sim, com relação à bexiga, à próstata, coisas desse tipo. Bom, tem vários medicamentos que causam problemas em relação a isso, né? Para a próstata, especificamente, não, mas para o funcionamento da bexiga, sim, tá? Por exemplo, tem um antidepressivo que se chama duloxetina, é um antidepressivo bem moderno. Ele muitas vezes leva a dificuldade para urinar, tá? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado se vai usar em homens que têm problema de próstata, porque pode dar dificuldade para urinar, inclusive retenção urinária, de ter que ir no hospital colocar uma sonda, tá? Então, assim, quem tem problema de próstata, tem sintomas de dificuldade para urinar, tem que avisar o seu médico que pode vir a ter problema, sim. Tá? Perfeito. Márcia? A minha dúvida é a seguinte, eu já tive cálculo renal e na emergência do Mãe de Deus o cálculo estava trancado e eu acabei sendo direcionada para um urologista. Qual é a dúvida? O urologista atende mulher também, né? Nesses casos, era isso, só que eu queria que ficasse claro. Sim, o urologista atende bastante mulheres. Tem, inclusive, uma área da urologia que se chama urologia feminina, tá? Problemas de incontinência urinária, né? As mulheres que perdem urina, muitas acabam sendo tratadas por urologista. Mulheres que às vezes têm bexiga caída, essas coisas, geralmente urologista que trata. Cálculos renais, tumor de rim, tumor de bexiga, essas coisas todas dão em mulheres também, né? E são tratados por urologista. Okay, bem lembrado, Márcia. Lu, fala. Oi, Moa. Por favor, doutor, depois, se fizer uma cirurgia de próstata, o PSA tem que ser 0 ou não? Bom, se fez uma cirurgia para câncer de próstata, sim, ele tem que ser, nunca fica 0, 0, 0, né? Quando a gente olha ali é 003, 007, mas tem que ser um número assim, abaixo de 0,1, bem baixinho. Tá? Ok, obrigado. Se for uma raspagem, não, né, Fornari? Aí não, se for... De hiperplasia que faz só... Isso. Só a retirada do miolo da próstata ali, aí não... Aí ele não fica zerado. Ele baixa bastante, mas não fica zerado. Qual é a diferença, então, doutor, tirar o miolo da próstata, da cirurgia da próstata? A cirurgia tu retira, e a raspagem tira alguma coisa? Tira. O que acontece? A próstata, ela fica ali, então, abaixo da bexiga, tá? A urina tem que passar ali por dentro da uretra, que fica dentro da próstata. Quando tem dificuldade para urinar, a gente faz uma cirurgia que a gente chama de raspagem, ela se chama RTU de próstata, né? Ressecção transuretral. A gente entra com o aparelho ali pela uretra e a gente tira os pedacinhos de próstata, tá? Daquela parte central da próstata. Tira o meio da próstata ali, tá? Isso abre bem o canal da uretra e a pessoa fica urinando normalmente. Só que a parte de fora da próstata fica. Tu tira só o miolinho dela ali, tá? Para que a pessoa consiga urinar normal. Já quando tem um câncer de próstata, tu tem que tirar toda a próstata, tira as vesículas seminais, que é umas glândulas que tem atrás da próstata junto, tira linfonodos, que são os gangliozinhos que tem ali ao redor. Então, para câncer de próstata, é uma cirurgia bem maior. Tem que sair um monte de coisa ali.
Já a raspagem, que é para hiperplasia de próstata, só para a próstata que está trancando a saída da urina, tira só o miolo. Tá? São cirurgias bem diferentes. Obrigado. Pessoal, mais uma pergunta para a gente finalizar. Eu quero ver a zumba. Vamos para a zumba, em seguidinha. Mais uma pergunta e vamos para a zumba. Vamos terminar esse momento de forma festiva, né? É isso aí, isso aí. De tantas coisas ruins, vamos trabalhar a parte da vida saudável, né? É isso aí. Tudo bem, pessoal? Então, podemos assistir. Mais uma, então. Vai, Ribas, pergunta. No caso de pneumonia, doutor, pode-se provocar alguma coisa, já que nós estamos falando em época de Covid, né? Então, tem a pneumonia, e o Covid ficou muito centrado em pneumonia. Mas, na realidade, a gente sabe que tem outras variações dele. E tem uma relação muito grande entre rins e pulmão, né? Então, isso poderia também estar provocando alguma coisa, tipo câncer de próstata? Existe alguma coerência sobre esse pensamento? Em relação a câncer de próstata e próstata, eu não vi nada a respeito do Covid, mas a gente sabe assim, a maior parte dos pacientes que têm Covid grave acabam em algum momento fazendo insuficiência renal, tá? O vírus ele acaba atacando também o rim, que dá uma parada de funcionar. Geralmente isso reverte um tempo depois, tá? Normalmente ainda durante a internação ali se passam uns 15 a 20 dias, umas 3 semanas, que é mais ou menos o período de duração de todo o ciclo do coronavírus, e isso acaba revertendo. Do ponto de vista urológico, o COVID ataca também os testículos, e em alguns casos ficam com uma lesão permanente ali no testículo, que pode eventualmente depois levar à dificuldade para ter filhos. Isso é uma coisa já bem descrita. Tá? Mas em relação aos rins, sim, ataca, e em relação aos testículos, com certeza. Tá? São os dois locais onde, da parte urológica, foi descrito que tem lesão por Covid. Mais um motivo para se cuidar e ficar em casa. Grato, doutor. Verdade. Vamos lá, então, antes da gente começar a zumba, vamos fazer a nossa foto? Depois todo mundo funciona com a zumba e daí a gente acaba esquecendo da foto. Todo mundo pertinho. Vão ser 2, tá? Yolanda e... Relaxa. E aí agora para a segunda tela. Aí, mais uma. Quem tiver com a câmera fechada e quiser abrir. Beleza? Tudo certo. Ari, tudo contigo. Tem que compartilhar a foto aí depois, viu? Pode deixar, eu te mando. Oi, oi, oi. 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 Bem, nossa prof. Tem a Beth, tem a Salomé, a Sila, a Yolanda. Cadê a Nuri Pereira? Estou saindo. Você. Pereira. Deixa eu compartilhar a música, peraí. 1 minuto. A gente fez com muito carinho essa música para vocês. O pontinho tá claro agora. Eu mando o vídeo, elas ensaiam em casa, a gente ensaia na aula. É uma... super aplicadas. Ensaio para tudo que é lado. Mesmo porque, na verdade, é mais para se divertir mesmo, né? Não tem compromisso de não errar. Com certeza. Dançar não pode ter preocupação de erro. A gente não erra, a gente só muda um pouquinho a coreografia. Sim, usa a criatividade. É, isso aí. Eu vou me colocar
em destaque, acho que eu consigo, para as meninas poderem me ver, tá? O tempo inteiro. Tranquilo. Quem estiver só assistindo e quiser olhar todo mundo junto, que não fique só eu na tela, vai lá no cantinho direito, tem uma opção ali que é de visualizar. E aí coloca na visualização, exibição de galeria. Que daí não fica só eu na tela, tá? Tá bom. Não achei, cara. Estão me vendo? Não. Não estão me vendo? Tô. Então é tu que vai ter que me marcar, Lu. Diga, o que eu faço? Palomete, tá aí. Vai lá no meu quadrinho, tá? Lá no cantinho direito tem 3 pontinhos. Sim. Aí tu vai ter que me destacar o vídeo. Nunca vi essa opção. Tá em português? Também não. Tu tá especialista em Zoom, hein, Karen? Ah, tá super expert. A gente vai ter que fazer uma... Agora eu simplesmente me tirei da tela ainda. Não, tá aparecendo. Tá aqui. Eu não me vejo, tá tudo bem. Eu acho que tem que fechar todos os microfones. Fechar os microfones, porque daí quem fala aparece na tela. Então tem que fechar de todo mundo. Isso, fecha. Beleza. E também pode dar interferência na música. Daí tu libera o teu, tá, Kari? Tá bom. Pronto, estão me ouvindo? Quem está em evidência para mim é a Luciane. É a Lu. Quem está aparecendo é a Lu. Tu não tá. Dança aí, Lu. Peraí. Não quero ver essa cena. Ô, Lu, deixa sem destacar. Consegui tirar. E daí, Tirei, eu né? acho que com a música tocando no meu computador, eu fico em destaque, eu acho. Agora tu tá em destaque. Não sei tá. o que eu fiz. Não, tá. voltou. Voltou a Lu. Voltou a Lu em destaque. A Beatriz. Agora Notem-se, vocês têm que... Pronto? É a partir de quem fala, aparece. Então vamos. Vamos lá. Quem quiser dançar junto, pode dançar, hein? Não é só apresentação, pode fazer parte do show também. Doutor também. Tá saindo a música aí? Vou sair correndo lá para trás. Muta o pintinho, Lu. Bora lá! Aí, por favor. Chegou a hora de fazer aquele exame da nave. Trancou minha tela. Parece que a pessoa nunca mexe com isso. Luciane, tu tem que mutar o pintinho. Eu já mutei várias vezes, eu acho que eu não tô conseguindo. É. Então, ele, cada vez que ele faz emite som lá, ele aparece na tela. A Kari sumiu ou foi impressão minha? Sumiu. Eu estou procurando ela também.
Karen, cadê você? Ah, tu tá aí. Volta, Karen. Pintinho tem que se mutar aí. Tu mesmo, direto. Bloqueie teu microfone. Isso! Lu, desbloqueia, ativa o som da Kari, porque ela já tá dançando. Não consigo. Era meu som que não tava? Ai, que bom que tu... Dançou sozinha, Karen. Nossa, procurando. Lá, vai dar tudo certo. Então vou lá, vai dar tudo certo. Tá tudo certo, né, Então agora vai. chegou a hora de fazer aquele exame danado. Tô preocupado. Não vou ter medo e nem correr. Tô sendo informado, eu sou um cara macho. A vergonha vou me livrar dela. Se é pra não morrer, então eu vou fazer. Pois eu sou um homem de verdade. Viver com saúde é prioridade. Se for no dedo, não vou ter medo. Tô evitando ter um câncer de próstata. Então vou lá, vai dar tudo certo. 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 Então, chegou a hora de fazer aquele exame danado. Tô preocupado. Não vou ter medo e nem correr. Tô sendo informado, eu sou um cara macho. A vergonha vou me livrar dela. Se é pra não morrer, então eu vou fazer. Pois eu sou um homem de verdade. Viver com saúde é prioridade. Se for no dedo, não vou ter medo. Tô evitando ter um câncer de próstata. Então vou lá, vai dar tudo certo. 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 Muito bem! Muito bom, muito bom. Parabéns, gurizada. Muito legal. Oi, Pintinho. Muito bom. Pintinho, eu ouvi Excelente, tudo. Kari, excelente. Muito obrigada, gurias! Muito bom. Valeu, Tá pessoal. bem. Obrigada mais uma vez. Foi Valeu. Valeu, Kari. Tchau, gente. Muito Muito linda. bem. Doutor Alexandre, obrigada. Amanhã tem obrigado, doutor. Conectados. Obrigada. Tem Tchau, aula pessoal. Eu que agradeço 10 pela horas tem a aula do oportunidade. Fábio. Valeu. Abraço a todos. Abraço a todos aí. Obrigada, Obrigada, Parabéns doutor. pela Tchau. coreografia. Não Obrigada, esqueça de doutora. quinta-feira do aulão. Sim, Quinta-feira.
Eu tô nessa. Legal. Tá Aí, pedindo. contratar as meninas. Aparece mais, Manuel. Manuel, nós queremos te ver mais, meu pintinho. Nosso pintinho tem que vir. Tem que vir. Ele está em fase de crescimento. Não é Nosso biscuit. Beijinho da dona Helena, na Heloísa Helena. Obrigado. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, criançada. Amanhã